O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, o programa deste mês vai abordar um assunto que ainda causa muitas dúvidas aos profissionais da contabilidade. Estamos falando do preço de transferência, controle fiscal, usado para identificar os ajustes fiscais das operações internacionais, comerciais ou financeiras, realizadas entre empresas vinculadas. Para falar sobre esse tema, recebemos em nossos estúdios Fernando Matos, profissional da contabilidade como auditor ou consultor tributário e membro do CRC-SP e CRC-RJ, e Carlos Roberto Matavelli, consultor e conselheiro do CRC-SP. Olá, companheiros e colegas, profissionais da contabilidade. Nosso tema aqui hoje é preços de transferência, controle fiscal. Temos aí alguns minutos para tratar desse tema e eu vou procurar dar aos companheiros da contabilidade uma noção geral sobre o que é esse tema. Na página inicial nós temos toda a legislação tributária relativa ao preço de transferência. Aí eu procurei trazer para vocês um sumário da principal legislação que trata do tema. Existem outras leis, instruções, pareceres que tratam do tema, mas esses são os principais que nós devemos nos guiar. Seguindo o tema, o que é muito importante é saber qual a origem, o que significa essa legislação, qual o objetivo dela, como ela se interage dentro da legislação fiscal brasileira, legislação tributária brasileira. Bom, para responder o que é preço de transferência, o que é o controle fiscal de preços de transferência, é necessário entender a fonte disso aí. O Brasil, como todos os outros países, tem uma preocupação muito grande hoje com relação às operações das empresas internacionais. E o foco dessa legislação é avaliar se as empresas internacionais que operam no Brasil e operam em diversos outros países, se ela está tratando a operação internacional entre uma subsidiária, uma empresa vinculada brasileira e outra, deixando os lucros correspondentes que seriam apropriadamente atribuíveis ao Brasil, pagando o imposto brasileiro, e que esse lucro não estaria se evadindo para o exterior. Portanto, essa legislação é tema de tributação nacional sobre operações internacionais. Como ficou claro, ela aplica-se às operações de importações e exportações e juros sobre empréstimos internacionais. Ela busca avaliar se as operações foram realizadas como se fossem em operações independentes. Existe um conceito internacional exclusivo para preços de transferência que usa uma denominação, um termo chamado arm's length, que é a distância de um braço, que trata de que as operações entre pessoas vinculadas têm que obedecer parâmetros, sempre que possível, concretos de transações internacionais para que não haja facilidade na alocação dos resultados em diferentes países, privilegiando países com tributações mais favorecidas ou países onde a administração se interessa por consolidar os seus resultados. A legislação brasileira de controle de preços de transferência, ela faz esse controle através de arbitramento de lucros realizados com pessoas vinculadas ou pessoas independentes localizadas em paraísos fiscais. Esse arbitramento é feito no Brasil, esse arbitramento é feito no exterior. Essa legislação internacional é uma legislação que diferentes países aplicam em um formato muito semelhante. Naturalmente, o Brasil aplica de uma forma um pouco mais particularizada, um pouco mais exclusiva, porque o Brasil não segue rigorosamente os padrões da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE.
Essa legislação, ela busca, então, identificar e tributar os lucros transferidos para o exterior na forma de preços das operações internacionais. De uma forma simples, duas empresas, uma brasileira e uma no exterior, onde haja um controle comum, onde uma controla a outra, se os preços são exagerados na importação, ela está transferindo lucro no preço. E esse lucro, ao invés de ser tributado no Brasil, ele reduz a base tributável para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Passando já dessa fase de identificar o que é essa legislação, o que ela busca fazer, vamos tratar de um conceito dos mais importantes relativos à legislação de preços de transferência, que é o conceito de pessoa vinculada. Esse conceito, para fins de legislação tributária, é um conceito novo que surgiu com a legislação brasileira de preços de transferência desde a Lei 9.430, em 1996. O conceito de pessoas vinculadas, ele é diferente do conceito de controladas, coligadas, que nós temos na legislação societária e que todos têm familiaridade com esse conceito. Como também é um conceito diferente do conceito de pessoa ligada, usado aqui no Brasil para tributar a distribuição disfarçada de lucros entre pessoas jurídicas. Veja, preços de transferência e distribuição disfarçada de lucros são mecanismos de tributação muito próximos. Eu poderia dizer que eles são semelhantes, têm origens semelhantes, que é a identificação em operações onde se haja facilidade de se estabelecer os preços e transferir resultados de uma empresa para outra. Então, pessoa vinculada, no seu conceito principal, inclui qualquer pessoa que realize operação com a empresa brasileira e que seja controlada, controladora, que seja coligada, seja esse controle ou coligadas diretas ou indiretamente, pessoas que sejam sócios, acionistas, cotistas, pode ter a relação de ser uma matriz ou uma filial, uma sucursal, parente de pessoa física, administrador, afins, até terceiro grau. No conceito de controle societário, direto ou indireto, há que se considerar também pessoas localizadas no exterior que tenham controle societário ou administrativo comum. Também são consideradas pessoas vinculadas. Além disso, pessoas localizadas no exterior que sejam associadas na forma de consórcio ou condomínio. Isso é muito importante considerar porque, às vezes, não há vínculo entre duas pessoas jurídicas que estão operando com uma empresa brasileira e uma empresa localizada no exterior, mas, por uma razão, descobre-se que elas têm uma associação comum de um consórcio, de um condomínio, um joint ventures, elas passam, então, a fazer parte do grupo de pessoas vinculadas que devem ser submetidas ao controle de preços e devem ter seus preços avaliados se eles geram ou não ajustes no lucro tributável. Pessoas localizadas no exterior que também gozem de exclusividade ou que seja como agente exclusivo, distribuidor ou concessionário, também são consideradas pessoas vinculadas. Bom, já identificamos então qual a origem de preços de transferência. Falamos um pouco sobre o conceito de pessoas vinculadas. Agora, resta saber quem está sujeito à legislação de preços de transferência. Se é uma empresa brasileira que tem operação com empresa localizada no exterior, que seja vinculada, essa empresa brasileira, ela então está sujeita às regras de preços de transferência. E o que estar sujeito à regra de preço de transferência? É apurar o preço da operação internacional de importação e exportação, que foi efetivamente realizada, comparar com um preço parâmetro, para que sejam identificadas se tem ajustes ou não. Portanto, estão sujeitos ao controle de preços de transferências. Pessoas físicas que não são do nosso interesse aqui. Vamos falar mais de pessoas jurídicas.
todas as pessoas jurídicas que são tributadas, seja pelo lucro real, presumido ou arbitrado, ou seja, todo tipo de pessoa jurídica sujeita à tributação de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro estão sujeitas às regras de preços de transferências quando realizam operação internacional com pessoas consideradas pessoas vinculadas. Qual o impacto no lucro tributável? Importações e empréstimos, somente no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Notem, importante, não incluímos aqui as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado. Tem alguma razão técnica específica para não considerar essas empresas? Ou empresas com esse regime de tributação? Sim. Pode parecer evidente, mas às vezes nem tanto. Ocorre que as empresas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, elas têm uma outra regra de arbitramento dos seus lucros no final do exercício e por essa regra de arbitramento dos seus lucros não se considera qualquer dedutibilidade de custo ou despesa. Se nós estamos falando que a legislação de preços de transferência visa identificar lucro transferido no exterior que impactam no resultado como custo ou despesa dedutível, quem tributa com base no lucro presumido não há que se preocupar com esse tipo de tributação na importação. Entretanto, quando nós falamos de exportações e empréstimos a receber, daí nós temos a aplicação completa para todas as empresas tributadas no Brasil, seja tributação com base no lucro real, seja com base no lucro presumido ou com base no lucro arbitrado. Também aplica-se às pessoas físicas. Por uma razão muito simples, quando eu faço uma exportação e as regras de preços de transferência não são atendidas, significa dizer que o lucro é transferido para o exterior com um subfaturamento, um faturamento do preço do serviço, da mercadoria ou cobrança de juros abaixo do que seria a prática de mercado, de forma que a empresa no exterior, fazendo o preço de mercado com terceiros, terá um lucro maior do que teria se fosse uma empresa independente operando. Daí a razão que, havendo diferença de preços na avaliação do controle fiscal de preços de transferência para exportação, essa diferença ela atinge tanto as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quanto tributadas no lucro presumido ou arbitrado. Quando deve ser apurado o ajuste de preços de transferência? Bom, o ajuste de preços de transferência é para ser apurado anualmente. Não importa que a pessoa jurídica seja tributada pelo lucro presumido, real ou arbitrado trimestral ou anual. Preços de transferência se apura uma única vez no final do ano calendário. Existe uma exceção a essa regra. As empresas que encerram suas atividades. Nesse caso, ela faz a apuração final quando do encerramento da atividade. Como eu identifico, então, que existe ajuste no lucro tributável? De uma forma objetiva. O ajuste no lucro tributável, ele existe sempre que, na importação, o valor pago excede ao que seria um valor considerado de mercado. Nesse caso, esse excesso, multiplicado pela quantidade de unidades que impactou no resultado do lucro tributável, é, então, correspondente ao ajuste no lucro tributável. De uma forma simples, apura-se a diferença entre preço comparado e o preço praticado. Essa diferença multiplica-se pela quantidade de unidades que estaria impactando no lucro tributável. O que seria, então, preço praticado? De uma forma simples, o preço praticado é o preço médio da operação de importação ou de exportação que impactou no resultado. É o preço que aparece na invoice. É o preço que na exportação é cobrado e na importação ele é pago pela importação. Não se deve considerar nesse preço parcelas relativas a frete, seguro internacional ou tributos sobre a importação, porque, na verdade, essas parcelas são parcelas de terceiros e não relativa ao preço, exceto quando o preço praticado na importação
pago para o fornecedor pessoa vinculada já inclui frete e seguro. Nesse caso, eles devem ser incluídos. E o preço parâmetro? Tem o preço praticado. O que seria o preço parâmetro? O preço parâmetro, por seu turno, é aquele preço definido na legislação tributária. É o preço determinado por uma das regras de preços de transferência. Então, esse preço parâmetro é o preço definido das regras da lei. No caso do ajuste das importações, ele ocorre, já como eu disse, quando o preço pago excede o preço parâmetro. No caso das importações, nós temos 4 métodos. O método do preço independente comparado, o método do PRL. Para o caso do preço do PRL, nós temos que considerar margens de lucro fixadas por leis. Essas margens de lucro fixadas por lei, elas são consideradas como margens estatutórias, não há muito como movimentar essas margens. Essas margens são estabelecidas de acordo com o ramo de atividade da empresa. E nós vamos ver na sequência quais seriam os ramos que têm margens alteradas, margens maiores que as margens da regra normal, que seria a margem de 20%. O terceiro método é o método do custo de produção mais lucro. É um método bastante inflexível, que não considera custo de aquisição, é só custo de produção. E o quarto método é o método recente, que foi atribuído com a Lei 12.715 de 2012, que trata do método do preço de cotação das operações de commodities, importação de commodities. Falando em termos de margem, nós temos a margem do PRL de 40% atinge a um pequeno grupo de atividades econômicas, como produtos farmoquímicos e farmacêuticos, produtos de fumo, equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos, extração de petróleo, máquinas e aparelhos e equipamento de uso odontomédico hospitalar e produtos derivados de petróleo. Esse grupo aplica-se margem bruta de 40%. Já a margem de 30% aplica-se a um grupo menor de atividades econômicas. Produtos químicos, vidros e produtos de vidros, celulose, papel e produtos de papel e metalurgia. Aqui, no caso de metalurgia, há uma confusão muito grande, porque metalurgia ela pode ser entendida como uma indústria muito abrangente. Há muitos questionamentos sobre a questão da metalurgia. Bom, todos os demais setores aplica-se então a margem de 20%. Tirando os excepcionais, a margem, de forma geral, é de 20%. Para as exportações, os métodos são o preço de venda na exportação, que seria o preço independente, seria a atribuição do preço independente para a exportação, seria uma operação de venda de exportação para terceiros. Preço de venda no atacado no país de destino diminuído da margem de 15%, que nós consideramos PVA. O preço de venda no varejo, no país de destino, menos lucro de 30%, que a legislação considera como PVV. E o preço de custo de aquisição ou produção, mais tributos e lucros, que nesse caso seria correspondente à importação, ao custo CPL. Para a exportação nós chamamos de CAP, e ele é um conceito mais estendido, porque ele inclui não só o custo de produção, mas quando a empresa revende a mercadoria, pode ser considerado o custo de aquisição. O método do preço de cotação na exportação, chamado de PSEX, é atribuível às exportações de commodity. Notem que tanto na importação quanto na exportação, os métodos são absolutamente inflexíveis. Não abre-se espaço para a aplicação de qualquer outro método, só o PCI ou o PSEX. Todos os demais métodos, quando aplicáveis, a empresa ela tem o direito de escolher o método que resultar no menor ajuste no lucro tributável. Esse é um conceito dos mais importantes relativos à legislação de preços de transferência. A empresa ela tem direito à aplicação dos métodos, exceto quanto ao método relativos a commodities. Todos os demais, a empresa, tendo oportunidade de aplicar preços, parâmetros, ela pode escolher o que resultar no menor ajuste no lucro tributável, ainda que esse ajuste seja zero.
Em resumo, nós temos que os métodos de preços de transferências que foram eleitos pela legislação brasileira para fazer o controle internacional, eles são métodos transacionais. E uma das grandes diferenças pelo qual a legislação brasileira não segue as regras da OCDE é que a legislação brasileira não aplica os métodos de avaliação de resultados pelas funções ou pelas diferentes atividades que as empresas possam exercer. A grande maioria dos métodos da legislação brasileira são baseados em determinação de margens de lucros fixadas em lei. Daí o grande problema da legislação brasileira, que é o arbitramento de lucro. Essa leva em consideração margens que nem a Receita Federal tem condições de explicar de onde elas foram tiradas e qual a racionalidade das margens. De fato, as empresas ficam submetidas a esse processo de arbitramento das margens e tem que realmente aplicar a legislação tributária como ela realmente está definida. Não há possibilidade da compensação quando um lucro da operação com um produto excede o preço e com outro produto, ainda que seja com o mesmo fornecedor vinculado, não há possibilidade de se fazer a compensação entre ajustes positivos e ajustes negativos. De novo, a comprovação do ajuste ela é anual e os efeitos cambiais podem impactar na questão dos preços, porque se eu começo um processo de importação, tenho aumento da taxa cambial, os custos são onerados e o mercado não comporta acréscimo de preços, então nós temos impacto cambial, muitas das vezes, sobre ajuste de preços de transferência. O ônus da prova de preços de transferência ele é sempre do contribuinte. Cabe ao contribuinte escolher o método, definir e ter toda a documentação de suporte. O detalhamento de cálculo sempre é exigido quando da DIPJ e atualmente a ECF ela começa a buscar mais informações. Portanto, nós vamos ter uma situação de ter que justificar 100% dos produtos importados ou exportados, fazendo comparação individual. Aliás, essa é uma das maiores reclamações dos colegas que operam empresas internacionais, ter que comparar preços produto a produto, part number por part number. Tem multas pela falta de recolhimento do imposto, ela é absolutamente igual a todas as multas sobre não recolhimento a menor de imposto, que é 75% mais juros da Selic, né? Não tem reflexos de valoração aduaneira, independente, a legislação de valoração aduaneira não se aplica à legislação de preços de transferência e não causa nenhum impacto na legislação de preços de transferência e não serve também como parâmetro de comparação. E os efeitos são adição ao lucro real presumido ou arbitrado no final do ano calendário. É importante notar que a Receita Federal do Brasil está cada vez mais aparelhada para fiscalizar as operações internacionais com pessoas vinculadas. Ela está aparelhada, seja com as informações que as empresas são obrigadas a prestar como obrigações acessórias, ECF, SPED, seja com o registro da operação de importação e exportação no Siscomex, seja com o novo bloco que está causando muita discussão, notas fiscais eletrônicas e mais. A Receita Federal usa amplamente a internet para identificar quem são as pessoas vinculadas. Nós estamos falando em preço de transferência. O transfer price. Por que transfer price? Porque nós temos a origem desse acompanhamento, se deu lá nos anos 1800 com a Inglaterra, um encaminhamento no mercado americano, uma adoção no Brasil. Como que esse processo aconteceu e você enxerga ele para frente? Bom, esse processo ele se deu da necessidade dos países manter a sua base de tributação. Esse é um processo muito dinâmico, é um processo com constantes alterações, está em evolução sempre. Para
falar a verdade, é um processo que começou a causar impactos tributáveis já a partir dos anos 90, no mundo inteiro. Ele não causava grandes impactos. E agora ele continua em evolução e no Brasil vai ter que se alinhar com as regras internacionais em determinado momento e vai chegar uma evolução aqui também sobre as regras brasileiras. Sem dúvida, porque nós estamos num mundo globalizado, mas com essa troca, essa adesão e o nosso país agora caminhando para isso, em outros mercados, etc., vamos ter que convergir. Eu tenho aqui uma ou duas colocações mais técnicas, inclusive fiz alguma anotação. Entre os 4 métodos que você citou, que você já abordou, no caso de importação de serviços para uso e consumo próprio, como isso aí funciona? Pois é, a legislação brasileira, embora ela tenha métodos para todas as operações de importação, ela não se aplica na plenitude para todas as transações. Por exemplo, no caso do serviço que você está citando e tem uma preocupação que é justa, é muito mais difícil aplicar a legislação brasileira. Leia-se que preços de transferência é limitador de preço máximo pago, mas não é limitador de dedutibilidade. Ocorrerão casos de serviços para consumo próprio em que não é possível aplicar as leis de preços de transferência, porque eu não tenho preço independente, não tenho preço de revenda, não é preço de commodity e não tem custos correspondentes. Portanto, a legislação não será aplicável nesses casos. Sem dúvida. Muito bom. Também agora, tecnicamente falando, qual uma razão ou a razão de a gente não fazer compensação entre um preço excedente que a gente tem e um preço abaixo do parâmetro? Você nos explicou bem esses conceitos de preço de parâmetro, etc. Mas como que eu faço isso quando eu importo de um fornecedor vinculado? Como eu trato isso daí? Essa é uma situação mais difícil e complexa da legislação tributária brasileira. Por quê? A legislação tributária brasileira fala que a legislação de preços de transferência é um controlador da remessa de lucros para o exterior. Para que haja lucro, é necessário se comparar o lucro que entrou e o lucro que saiu, para que se tenha um lucro líquido da operação internacional. A legislação brasileira não tem nenhuma proteção quando eu faço uma operação com o mesmo fornecedor do exterior, que é vinculado, eu importo 2 produtos. E para um produto eu tenho ajuste positivo, onde eu tenho que fazer uma adição no lucro tributável. Para o outro produto eu tenho um ajuste negativo, onde eu não tenho que fazer nada. Caramba! E aí, nesse caso, a legislação não me possibilita fazer uma compensação. Essa é uma das situações mais complexas e difíceis e que foge completamente em relação ao objetivo da legislação tributária relativa a preços de transferência. Matos, de forma sucinta, nós conseguimos, num tema voltado mais para as pessoas jurídicas, não só explorá-lo, como dar uma ideia e muito boa para todos os nossos espectadores. Eu lembro a todos que a TV CRC é um dos canais que nós temos no nosso conselho. Outras formas de compartilhar conhecimento, levar informação no nosso site, de outras maneiras vocês também as têm. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, agradeço a Deloitte e a você, Fernando Matos, a participação nesse programa e espero em oportunidades futuras também continuar recebendo esse apoio e suporte que vocês nos dão. Mata Velha, é uma satisfação, é uma honra estar aqui representando a minha empresa Deloitte e estar aqui em meu próprio nome para poder falar algumas palavras de temas tão complexos e conte comigo e conte com a Deloitte quando precisar. Muito bom. Obrigado. O Espaço Técnico termina aqui. Aos nossos convidados, muito obrigada pela presença. E não deixe de acompanhar todas as informações do setor contábil no jornal do CRCSP e também no CRCSP Debate. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRCSP.